Fala pessoal, beleza? Eu sou Danilo Catânio, eu vou te ensinar uma coisa que um professor me ensinou na faculdade certa vez. Eu trato esse conhecimento como um termômetro em diversos momentos de liderança. E apesar do curso ser bem técnico e por natureza é formado por perfis que lidam há muito pouco com equipes grandes e com pessoas em geral, a gente viu um resultado muito bom para várias pessoas. E o segredo tá no quão pragmático esse método consegue ser. Então é um vídeo bem rápido e que vai te ajudar muito a entender alguns conceitos que depois que você entende se tornam até meio óbvios na sua vida, mas são bem úteis. Considere que as habilidades de gerentes influem diretamente no ambiente de trabalho e no desempenho de todo o time. Então o que acontece? Isso que eu vou falar foi baseado em um estudo que mapeou as habilidades gerenciais e as parametrizou e quebrou elas depois em 3 tipos diferentes. E a ideia é de que é possível estabelecer ações principais que vão motivar mais ou menos uma equipe desestimulada ou aumentar a produtividade de uma equipe que já está estimulada. Então vamos lá, eu vou mostrar alguns conceitos aqui antes. Esses 3 campos, eles demonstram qual estado de satisfação uma pessoa da equipe ou ambiente de trabalho está. Então no vermelho, o ambiente de trabalho é o não estimulante, ou seja, ele contém pessoas que não estão sendo estimuladas por não saberem como executar uma determinada tarefa. Já no campo amarelo, temos pessoas ou ambiente na zona estimulante, ou seja, as pessoas que sabem como fazer as atividades. E já no campo verde, que é o do topo, você tem as pessoas que já estão no nível máximo de satisfação, felizes e sabem exatamente como e o que fazer. E aí um segundo conceito é que temos 3 tipos de habilidades. A primeira habilidade é a habilidade técnica, ou seja, habilidades científicas ou de engenharia, muitas vezes. E a ideia aqui é, por exemplo, ensinar como a pessoa vai executar uma determinada função. Por exemplo, no Excel, a questão do gestor ensinar essa pessoa a exercer essa habilidade técnica, realmente sentar do lado dela e ensinar. E aí o segundo tipo de habilidade nesse estudo foi chamada de habilidade administrativa. E os indicadores que caracterizam ela sugerem habilidades de liderança, de processos, habilidades organizacionais em geral. E a terceira foi chamada de habilidades pessoais, pois elas sugerem habilidades motivacionais e nas relações humanas. Então vamos lá, eu vou colocar essa imagem, cara, tira um print dela, pois é uma das coisas mais simples e importantes que eu já vi. Então o que temos aqui são esses conceitos que eu já trouxe. Você tem todas as 3 zonas e as habilidades na vertical. E aí essas setas mostram que se a gente aplicar uma determinada habilidade, ela ajuda ou atrapalha na hora de trazer uma pessoa de um campo, de uma zona mais abaixo para uma zona acima. E o principal aprendizado que a gente traz desse estudo é que, independente da sua forma de liderar pessoas, ou seja, tem pessoas que são mais técnicas, tem pessoas que gostam de sentar do lado da outra e ensinar como é que faz tudo ali. O Excel, por exemplo, você gosta de sentar do lado da pessoa e ensinar como é que faz e ficar ali dedicando tempo a isso. Enquanto outras, elas são mais administrativas, elas gostam de delegar o projeto em si e aí a pessoa que está no time vai saber como executar as tarefas técnicas e resolver o problema. Então ela está muito mais ligada nessa questão de saber o tempo ideal para resolver as coisas, reservar os recursos da melhor forma e conseguir negociar internamente com a empresa da melhor forma para esses recursos ajudarem essas pessoas que estão exercendo essa parte mais administrativa, né? E tem a parte pessoal também, que é super importante, que é sentar ali com a pessoa, saber quais são os próximos passos, não só dentro da empresa, mas também olhando para o lado pessoal, para o desenvolvimento pessoal a longo prazo. E o que acontece? Independente do modelo que se encaixa melhor ao seu estilo, você tem que aprender como executar os 3. Não só isso, mas você tem que saber exatamente com quem e quando aplicar um dos 3. E aí, essa imagem ela mostra o que acontece quando você aplica uma das habilidades no momento errado. Então vamos lá. Se você tem um ambiente que o trabalho não é estimulante e você vai lá e aplica uma habilidade técnica, você tem a seta para cima, você faz a pessoa ou o ambiente subirem de nível e irem para um ambiente estimulante. Vou dar um exemplo, vamos voltar ao Excel. Vamos supor que a pessoa não sabe como fazer uma determinada fórmula lá. Você vai lá, senta do lado da pessoa, quase pega na mão lá para escrever o negócio junto
e dedica tempo para essa parte técnica. Isso vai ajudar a pessoa a desenvolver essa habilidade técnica também e vai levar ela para um lado mais estimulante. E aí, na próxima vez, a pessoa vai saber como fazer já. Mas aí, se você tentar utilizar a habilidade administrativa, ou seja, vamos supor que você tenta delegar já um projeto, você dá um projeto que a pessoa vai precisar usar esse conceito do Excel e ela não sabe como fazer ainda nem o conceito. Se você der um projeto para essa pessoa, ela vai ficar ainda menos estimulada. E isso é bem perigoso, inclusive. Se a pessoa tá perdida, você joga mais coisa ainda, ela vai ficar mais perdida ainda e a chance dela querer sair ou algo do tipo é muito maior. E já a habilidade pessoal nessa zona, ela não faz nem diferença. Não adianta. Se você for falar de longo prazo, tudo, você pode até ter uma boa conversa ali com essa pessoa, mas isso não vai mudar o nível de satisfação dessa pessoa nessa empresa. E já mudando para a zona de cima, você vê que as coisas se invertem. Então, se você tentar aplicar a habilidade técnica, a pessoa fica mais desmotivada, o ambiente fica mais desmotivado. Por quê? Imagina, vamos supor que você já está estimulado, você já sabe como fazer as coisas, e aí seu chefe senta do seu lado e tenta te ensinar uma coisa que você já sabe, e fica ali talvez horas tentando te ensinar, até travando a sua velocidade ali. E imagina o que vai acontecer na sua cabeça ali, você vai ficar desestimulado, essa pessoa está até te atrapalhando ao invés de te ajudar. Então a seta ela vai para baixo, a pessoa ela volta para o não estimulante, então nem sempre a habilidade técnica vai ajudar a pessoa, tem que tomar muito cuidado com isso. Se você usar a habilidade administrativa, a história já é outra. Então vamos supor, você já sabe como fazer uma coisa, ao invés de eu ir lá e ficar olhando tecnicamente e te ajudando tecnicamente, eu te dou um projeto inteiro, eu te dou às vezes uma missão inteira e você mesmo pode quebrar essa missão em projetos diferentes, porque você já está ambientado com aqueles desafios. E trazer uma missão para você quebrar em projetos, ou um projeto bem maior, vai te fazer ficar até mais estimulado. E aí, por isso que você vai pro maior desempenho e vai para um índice de satisfação maior. E a habilidade pessoal, ela ajuda muito aqui também. Porque imagina, a pessoa já sabe como fazer, é importante você sentar com a pessoa e discutir os próximos passos. Não só a curto prazo, compartilhando ali que desafio que você tem e para essa pessoa te ajudar a transformar esses desafios que vocês têm na empresa em planos de ação. Isso é muito interessante para uma pessoa que já está num ambiente de trabalho estimulante. E aí vocês vão pensar nos próximos passos a curto, médio prazo, mas além disso, vocês discutirem esse lado pessoal, como que esse planejamento vai fazer essa pessoa se desenvolver mais, por que ela está ali naquela empresa pensando daqui 5 anos na missão de vida dela, o que está agregando na vida dela. Aí é interessante começar a discutir esses pontos ali. E esses 3 pontos, muitas vezes eles não são naturais pra gente, e é por isso que a gente tem que continuar desenvolvendo os 3 ao mesmo tempo. Então não é só se apegar aos livros mais técnicos e ficar só ali, porque não vai adiantar, vai chegar uma hora que o pessoal no seu time vai precisar de uma habilidade administrativa e uma habilidade pessoal, então é importante se apegar às outras também. E a mesma coisa, o cara que também, eu falei disso num vídeo, eu vou botar na descrição aí, mas o cara que também fica muito nessa administrativa e não sabe a técnica, ele não vai ajudar nada nas pessoas que estão precisando da técnica, e aí ele não consegue nem sair da primeira fase para a segunda. Então, assim, para mim é incrível esse negócio, ele é muito simples, mais uma vez, mas a gente esquece deles, porque se a gente quebrar, não só por pessoas ou por ambientes, mas com a mesma pessoa você consegue ter diferentes situações. Então, talvez para Excel a pessoa até saiba alguma coisa, mas aí para uma coisa mais específica, sei lá, em SQL a pessoa não vai saber, você vai ter que sentar com ela e ensinar o lado técnico. Para Excel é melhor você já passar a missão para a pessoa fazer. Então é bem importante você se questionar toda vez. E isso uma hora vai ficar natural, porque muitas vezes a gente vai por impulso ajudar as pessoas no que elas precisam, mas a intenção pode ser até boa, mas talvez não seja aquilo que a pessoa precisa. E aí a forma de resolver isso é perguntando muitas vezes, é tentando entender se a pessoa realmente precisa de ajuda naquilo. Então esse vídeo e essa imagem resumem o estudo. Claro que eu usei um exemplo simples do Excel para você entender, mas tem diversas coisas que você pode aplicar. Você pode aplicar isso em tudo, pensa no seu dia a dia, que tipo de exemplo que você pode ter, que tipo de coisa que você pode começar a mudar a forma de abordar já com as pessoas. E não só do lado profissional, você tem isso para tudo. As pessoas em geral, elas têm esses níveis aí. Então tem uma hora que a gente quer aprender, tem uma hora que a gente quer criar. E aí a gente chega nesse terceiro nível de satisfação, de desempenho máximo.
Então, espero que tenha sido útil para você. Se inscreve aí no canal. E é isso. Um abraço, fica ligado aí que toda semana eu tô postando um vídeo novo. Valeu!